Vocês precisam se dedicar para aprender, né? Não é simplesmente você pegando uma receita, fazendo em casa, que você vai virar especialista naquela receita ou especialista nas receitas sem glúten. Não funcionou assim para mim, né? Eu tenho certeza que não vai funcionar para vocês também. Por quê? Porque uma receita só não te dá o know-how de conhecimento que você precisa para executar corretamente as receitas. Cada receita é muito específica. Então, por exemplo, um mix de farinhas que eu uso para fazer um bolo de cenoura, não vai ser o mesmo mix de farinhas, por exemplo, que eu vou usar para fazer um pão de hambúrguer, que eu vou usar para fazer um biscoito de chocolate. Então, a gente precisa entender que uma receita só não vai ser a solução dos seus problemas. Eu sei que muitas pessoas... Eu conversei uma vez com uma pessoa que ela passou 10 anos fazendo a mesma receita de pão, porque era o único que ela acertava. Imagina o seu filho comendo uma única receita por 10 anos, uma receita de pão, ou você mesma, a gente, né? Eu não consigo, a gente enjoa das coisas. Então a gente precisa aprender e para isso você vai precisar se dedicar um pouquinho, tá? Eu sei que muitas de vocês têm receitas de família, né? Receitas que talvez vocês fizessem antes da restrição, antes de descobrir a restrição ao glúten. E eu sei que muitas de vocês já tentaram fazer a substituição do trigo, da farinha de trigo na receita por farinhas sem glúten. E eu quase tenho certeza que muitas de vocês erraram nessa substituição. Por quê, gente? Porque para substituir a farinha de trigo, nós vamos tratar mais sobre isso mais pra frente, a gente não tem que colocar somente farinha. Mas é só substituir a farinha de trigo por um mix de farinha sem glúten, não é isso que você diz? Isso sim. Só que isso não é o suficiente para eu ter um resultado perfeito. Veja só, a farinha de trigo, ela tem a parte de estrutura da farinha, né, que você pode substituir por outro tipo de farinha sem glúten. Ela tem mais liga, elasticidade, maciez, umidade, tudo tem isso junto ali na farinha de trigo. Se eu tiro a farinha de trigo e coloco um mix de farinhas, na maioria das vezes, esse mix sozinho, sem o auxílio de outros ingredientes, não será suficiente para você ter um bolo perfeito, um pão perfeito, um biscoito crocante, né, um bolo macio, fofinho, um pão que cresça bem. Na maioria das vezes, o mix sozinho não resolve o problema também. Então, olha como que é. Você não vai pegar uma receita qualquer e vai resolver sua vida. Você não é substituindo a farinha de trigo por um mix de farinhas que você vai resolver a sua vida também. Você precisa entender o que você precisa ajustar naquela receita para que você tenha determinado tipo de resultado. Então, é muito mais o conhecer os resultados e o que você tem de ingrediente à disposição. E a partir disso, você une os dois e escolhe o melhor ingrediente para te dar o melhor resultado. Então, é um estudo frequente, é um estudo que você precisa ter antes de começar a executar as suas receitas, importantíssimo isso. Mas eu tenho que começar fazendo a receita. Nem sempre isso funciona. Primeiro, pelo menos você tem que ter uma noção do que você está fazendo. O que muitas pessoas fazem? Pegam uma receita na internet, acham que é tudo igual, né? Receita tudo igual. Vou pegar ali, vou misturar todos os ingredientes ali, tá? Coloca pra assar e funcionou. Receita sem glúten não funciona assim. Eu sinto muito dizer isso, se você pensava que era assim. Não é. A gente precisa de alguns cuidados a mais, porque as receitas sem glúten, elas requerem esses cuidados a mais. Nós precisamos observar uma coisa muito importante, por exemplo, além dos ingredientes, claro, é o ponto da massa. A gente tem que conhecer o ponto da massa das receitas sem glúten para poder ter um resultado perfeito. O que eu vejo muito ali por aí, que eu fazia no início também, receitas que a massa não gruda na mão, a massa está mais consistente e a pessoa acredita que daquele jeito é que tá certo. Aí coloca para assar, o resultado volta o quê? Duro e seco. Por quê? Porque aqui nós temos ponto diferente de massa. Nós não podemos deixar a nossa massa muito firme. Vai variar de receita? Sim, o ponto varia a depender da receita que você está fazendo. Se é uma receita com mais farinhas, por exemplo, um pão, o ponto é diferente do bolo, né? E dentro das receitas de pães e de bolos, também nós temos diferenças no ponto da massa. Nossa, mas eu não vou conseguir acertar isso. Vai, porque isso não é difícil. É você conhecer o básico e ir aplicando, observando, conhecendo, né? É você não desistir. A persistência é que vai te garantir seus resultados perfeitos. Persistência com conhecimento associado, certo? Eu tenho uma aluna
Eu gosto muito dela. Gosto de todas as minhas alunas e alunos, né? Eu gosto de todos. Todos moram no meu coração. A Mari, ela é minha aluna desde o ano passado, em maio, se eu não me engano. Ela entrou na turma em maio do ano passado. Ela tem 2 filhas com restrição ao glúten. E ao leite também, se eu não me engano. Mas ao glúten tenho certeza. Ela me contou que antes do ano passado, já tinha 4 anos que ela estava tentando fazer receita sem glúten para as filhas. Bolo, ela fazia 3 tipos de bolos e pão, segundo as palavras dela. Ela, eu até copiei aqui, ó, não sabia mais o que era sabor de pão, porque não tinha pão na casa dela. Ela não sabia fazer. 4 anos. 4 anos. Os bolos esfarelavam, no outro dia estava seco, ficavam duros, né? No dia seguinte e depois ali de um tempo feitos. E o que ela fez? Ela não desistiu, primeiro, e segundo, investiu no conhecimento para ela conseguir alcançar os seus resultados perfeitos. Então, o que ela tinha ali? A responsabilidade de dar para as filhas uma alimentação segura e uma alimentação gostosa, né? Ela precisava garantir aquilo para as crianças. E aí, ela não teve medo, começou, né, a acertar, então, aí pelo caminho certo. Até então, ela estava tentando fazer do jeito certo, mas infelizmente faltavam ferramentas para ela, faltavam conhecimento e ela não conseguia alcançar esses resultados que as filhas gostariam e que ela gostaria também de oferecer como mãe. Então, depois que ela aplicou o método certo, quando ela começou a fazer as receitas, conhecendo os ingredientes primeiro, entendendo o que ela estava executando, como deixar o ponto correto naquela massa, ela conseguiu alcançar os seus resultados perfeitos. Hoje, inclusive, essa é uma das minhas alunas pioneiras na venda. Ela vende produtos, ela ajuda outras pessoas, ela entrega bolos sem glúten, conjuntinhos de festas, né? Então, o bolo, vai os salgados, vai também os docinhos, tudo para pessoas que possuem restrição ao glúten e ao leite. E ela falou que não tem preço você ver uma criança guardando na marmita dela o lanchinho saudável e seguro, porque ela pode agora comer um bolinho de cenoura, comer um brigadeiro, que não vai fazer mal. Ela me contou, até arrepia. Mas ela entrega para crianças que têm restrição. Então, além de ajudar as filhas, além de ajudar a família dela, ela também está hoje ajudando muitas outras pessoas que ou tem restrição ou tem alguém na família com esse tipo de restrição ao glúten e também à lactose, aos lácteos, na verdade. Ela faz tudo sem leite animal. Então é incrível isso. E por que ela conseguiu? Porque ela não desistiu. Depois de 4 anos tentando, ela não desistiu. Aprendeu como fazer do jeito certo, pegou um método, seguiu e conseguiu os resultados perfeitos. Mas isso requer dedicação. Não é do dia para a noite que você aprende a fazer uma receita perfeita. Claro que o seu caminho vai ser muito mais rápido, porque eu tô aqui para te ajudar. O dela foi mais difícil porque até ela me conhecer, ela não tinha ninguém para ajudá-la, né? Então, você já tem uma vantagem muito grande em relação a ela, em relação a mim, que é ter alguém disposta. Eu realmente estou disposta a te ajudar, porque eu sei o quanto é sofrido para quem tem. Imagina para quem tem filho, né? É muito complicado a gente passar vontade, a gente ter que ir para uma festinha, não ter o que levar porque não sabe fazer um bolo, um biscoito, um docinho, passa vontade, passa fome. Eu já passei fome, sim, em festinha. Não levei nada, fiquei lá horas, não tinha nada para comer, passei fome. É normal. Então, eu não quero que você passe por isso que eu tô aqui te ajudando.